Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus, conduzida por Sua Santidade o Papa Francisco. Com vocês hoje, para conduzir essa transmissão, Andressa Collet. Saudamos quem nos segue pelo canal do YouTube, pelas redes sociais e pelo nosso site, o www.vaticanews.va/pt. Nossa saudação especial também a quem acompanha a nossa transmissão pelas emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa na África e também na Ásia. Para quem nos acompanha pelas imagens, podemos ver vários peregrinos já na Praça São Pedro, muitos poloneses com as suas bandeiras, inclusive a bandeira do Líbano, trazendo peregrinos em homenagem às explosões da última terça-feira, as vítimas das explosões da última terça-feira no porto de Beirute. Também procuramos saudar hoje, em especial, a Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, a Rádio Fé e Luz de Campinas, a Rádio Web SOS Vida, a Web TV Tropicana da Paraíba, a Rede Rádio Evangelizar, a Rádio e TV Aparecida e todas as demais sintonizadas conosco. Enquanto esperamos, então, o Papa Francisco, que em instantes deve aparecer na janela do apartamento do Palácio Apostólico. Estamos nos preparando para ouvir a locução que precede a oração mariana do Ângelus neste dia 9 de agosto, que no Brasil celebramos o Dia dos Pais, para quem vai a nossa saudação e o nosso carinho imenso por aqueles que são uma referência e um exemplo para nós. Vemos então que as cortinas acabam de se abrir e aparece o Papa Francisco saudado pelos peregrinos na Praça São Pedro, neste dia de verão que faz 33 graus aqui em Roma. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Buongiorno. Bom dia. Il brano evangelico di questa domenica narra di A Gesù passagem che do cammina Evangelho sulle deste acque domingo narra del Jesus lago que in tempesta. caminha sobre a água do lago durante uma tempestade. Dopo aver sfamato le folle con 5 pani e 2 pesci, Depois de alimentar come as abbiamo visto multidões com domenica 5 scorsa, pães e 2 peixes, como Gesù vimos no ordina ai domingo discepoli passado, di salire sulla banca e ritornare Jesus all'altra riva. ordena aos discípulos que subam na barca e regressem à outra margem. Ele se despede das pessoas e depois sobe na colina sozinho para rezar. Ele mergulha na comunhão com o Pai. Durante la traversata notturna del lago, Durante a travessia noturna do lago, a barca dos discípulos fica bloqueada por uma súbita tempestade de vento. É uma coisa muito frequente nos lagos. E a uma certa altura, eles veem alguém que caminha sobre a água na sua direção. Assustados, pensam que seja um fantasma e gritam de medo. Jesus tranquiliza: coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro, então, decisivo, responde: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Um desafio. E Jesus lhe diz: vem. Pedro sai da barca e dá alguns passos. Depois o vento e as ondas assustam ele, que começa a afundar. Senhor, salva-me, grita ele. E Jesus o agarra pela mão e diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? E esse relato do Evangelho é um convite a nos abandonarmos com confiança
a Deus em cada momento da nossa vida, especialmente na hora da provação e da perturbação. Quando sentimos forte a dúvida e o medo, e parece que afundamos em momentos difíceis da vida e tudo fica escuro, não devemos ter vergonha de gritar como Pedro: Senhor, salva-me. Bater no coração, na porta do coração de Deus. Salva-me é uma bela oração. E assim repetir muitas vezes: Senhor, salva-me. E o gesto de Jesus, que imediatamente estende a sua mão e agarra aquela do seu amigo, deve ser longamente contemplado. Jesus é isso. Jesus faz isso. É a mão do Pai que nunca nos abandona. A mão forte e fiel do Pai, que sempre só quer o nosso bem. Deus não é o grande rumor, não é o furacão, o fogo, o terremoto, como recorda hoje também o relato do profeta Elias, que diz: Deus é a brisa leve que não se impõe, mas que nos pede para ouvir. É o filho do silêncio sonoro, que não se impõe, então, mas que nos pede para ouvir. Ter fé significa, em meio à tempestade, manter o próprio coração voltado para Deus. Era isso que Jesus queria ensinar a Pedro e aos seus discípulos e também a nós hoje. Nos momentos mais escuros de tempestades, Ele sabe que a nossa fé é pobre e nós somos homens de pouca fé. E que o nosso caminho pode ser trabalhado, blocado pelos ventos contrários. Mas Ele é o Senhor que atravessou a morte para nos colocar a salvo. Mas antes que nós continuemos a procurá-lo, devemos então crescer na fé, porque nós, durante a tempestade, parece que Ele está longe, mas Ele está aqui próximo, está com a gente. Assim é o Senhor. A barca à mercê da tempestade é a imagem da igreja, que em todas as épocas encontra ventos contrários, às vezes com provas muito duras. Pensemos a certas perseguições longas e ferozes do século passado, nesses tempos, inclusive hoje. Essas pessoas podem ter a ideia de que Deus os abandonou. Mas, na verdade, é justamente nesse momento que resplandece a testemunhança, então, da fé, do amor, da esperança. É a presença de Cristo ressuscitado na sua igreja que dá a graça de testemunhar até o martírio, do qual brotam novos cristãos e frutos de reconciliação e paz para todo mundo. Que a intercessão de Maria nos ajude a perseverar na fé e no amor fraterno, quando as trevas e as tempestades da vida questionam a nossa confiança em Deus. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectionem gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat es. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e il irmãs, 6 e il 9 agosto del 1945 em 6 e 9 de agosto de 1945, 75 anos avvennero i atrás, tragici bombardamenti atomici aconteceram os trágicos Hiroshima e bombardeamentos Nagasaki. atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Mentre ricordo con commozione e Enquanto gratitudine recordo com la emoção e visita che ho gratidão compiuto a in quei luoghi visita lo que scorso fiz anno, àqueles lugares no ano passado, rinnovo l'invito a pregare renovo o e a convite impegnarsi a rezar per un mondo e a se comprometer totalmente por um libero mundo da armi totalmente nucleari. livre de armas nucleares. In questi giorni Nestes dias, il mio pensiero ritorna spesso o al meu Libano. pensamento retorna com Mi frequência ao vedo una Líbano bandiera del Libano, e vejo un uma gruppo di bandeira libanesi. do Líbano com um grupo de libaneses. Ele faz referência à Praça São Pedro. La catastrofe di martedì scorso, A catástrofe de terça-feira passada chama todos, a começar pelos libaneses, a colaborar para o bem comum deste amado país. il Libano ha un'identità O Líbano peculiare, tem uma identidade frutto peculiar, dell'incontro di varie resultado do culture, encontro de várias emersa culturas nel corso del tempo. que surgiu ao longo do tempo como um modelo para viver juntos. Certo, questa É convivenza claro que essa ora è convivência molto fragile, lo sappiamo. agora está muito frágil e Ma a gente prego sabe, perché con l'aiuto mas di rezo Dio para que com a e la ajuda de leale Deus e a participação partecipazione di tutti, leal de todos, essa possa rinascere libera e forte. ela possa renascer livre e forte. Invito la Chiesa in Libano Convido a igreja no essere Líbano vicina al popolo a nel estar suo calvario, próxima do povo no seu come sta Calvário, facendo in questi giorni, como está fazendo nestes con dias, solidarietà e com compassione, solidariedade e compaixão, con il cuore e le com o mani coração aperte alla condivisione. e as mãos abertas à partilha. Rinnovo inoltre Renovo l'appello também o meu per un apelo generoso aiuto por uma da parte generosa della ajuda comunità por parte da internazionale. comunidade internacional. e per favore E, por favor, chiedo ai vescovi peço ai aos bispos, sacerdoti aos e ai sacerdotes religiosi del Libano e aos religiosos do che stiano Líbano vicini al que estejam popolo próximos ao e che povo vivano con uno stile di vita e que improntato vivam com alla um povertà estilo de vida evangelica, próximo senza lusso, à pobreza evangélica, sem perché luxo, il vostro popolo soffre. porque o povo de vocês sofre sofre tanto. e sofre tanto. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari Saúdo paesi, todos vocês, romanos e peregrinos de vários países. Vejo tantas bandeiras aqui. famiglie, Famílias, gruppi parrocchiali, grupos paroquiais, associazioni. associações. In particolare saluto i Em giovani particular, di saúdo os Paniengo, jovens de Pianengo, diocesi di Crema, na Diocese de Crema, rumorosi, ma que fazem bastante barulho, che hanno percorso la que via percorreram a francigena via da Frantígena Viterbo a Roma. de Viterbo a Bravi, Roma. Parabéns. Complimenti. Invio
un cordiale saluto Envio uma cordial ai saudação partecipanti al Tour de Pologne. aos participantes do Tour de Pologne. Tanti polacchi ci sono qui. O Papa fala que vê também bastante poloneses na Gara praça. ciclistica internazionale che quest'anno O Tour è de Pologne, então, uma prova disputata in internacional ricordo de di San Giovanni ciclismo que Paolo neste II, ano se disputa em nel memória a São centenário João della Paulo sua II, nascita. no centenário do seu nascimento. E a tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. A todos desejo um bom domingo. Por favor, não esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo. Assim, então, o Papa saúda todos que estão na Praça São Pedro, os peregrinos do Líbano, os peregrinos poloneses e também todos aqueles que acompanharam através dos meios de comunicação por todo o mundo. Neste dia, então, que o Papa faz um comentário do Evangelho e diz que Jesus, reforçando, é a mão do Pai que nunca nos abandona, é a mão forte e fiel do Pai que sempre só quer o nosso bem. O Papa, ele enfatiza que ter fé significa, em meio a qualquer tempestade, manter o próprio coração voltado para Deus, para o seu amor, para a sua ternura de Pai. Pai que está lá em cima nos guiando, e os pais também de hoje aqui, que nós saudamos com imenso carinho, que nos acompanham no Brasil pelo Dia dos Pais. A todos os nossos parabéns, as nossas felicitações e o nosso carinho também especial a todas as vítimas, familiares e desalojados que estão no Líbano. E então, esse apelo do Papa Francisco forte para que a Igreja esteja próxima na pobreza e não no luxo dessas pessoas tão vitimadas por essas explosões da última terça-feira. A gente vai saudando vocês por aqui. Eu sou Andressa Collet, direto dos estúdios do Vatican News, com essa imensa população de peregrinos que se encontram hoje na Praça São Pedro. A gente agradece a sua participação, deseja um bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.